É com muito prazer que hoje estamos aqui com eles. Ele que é advogado, deputado estadual do estado de Pernambuco, secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes. E com ele, que é advogado criminalista, doutor Alan Andrade. Prazer participar aí do trabalho de você, do podcast. Uma honra estar aqui ao lado desse grande amigo, de Alanzinho. Agradecer a oportunidade aí da gente poder bater um papo aí que seja legal. Gostaria também de externar aqui, a oportunidade de estar aqui com vocês, batendo um pouco, ao lado também de Rodrigo Novaes, amigo de longa data, longas datas, e para mim é uma felicidade enorme a gente estar aqui hoje debatendo. Espero que seja um papo bem envolvente. Vamos com a primeira pergunta para Rodrigo. A gente quer que seja uma conversa bem descontraída, então a gente vai começar perguntando quem é a pessoa Rodrigo Novaes por detrás da figura pública. Então a gente quer saber do seu lado pessoal, quem é o pai, esposo, o amigo. Na verdade, sou advogado, sou pai de dois filhos, tenho um casal lindo, Vitalzinho, que leva o nome do meu pai, também Vital, de uma filha chamada Lara. Tenho minhas origens no sertão, estudei a vida toda no Recife, sou formado em Direito, nem nunca despertei na infância para a política, nunca fui daqueles que mais se destacavam como uma liderança dentro de sala de aula, nunca fui representante de sala, nada disso. Na faculdade tive um trabalho voltado para o diretório acadêmico de Direito, e aí fui despertando mais para a política já na juventude. Tenho muitos sonhos, cheio de aspirações, faço tudo com muito amor, tudo que faço, tudo que me presta a fazer com muita dedicação, com muita determinação. Eu acho que basicamente é isso, uma pessoa que tem meus defeitos, minhas virtudes, como todos nós, procuro fazer minha atividade profissional com muita dedicação, repito, com muito gosto. Tenho muita paixão pela advocacia também, assim como o Alanzinho aí. A gente advoguei, advogado de pé de balcão mesmo. Advogou quanto tempo? Advoguei, na verdade, desde o primeiro ano de faculdade, eu estagiei 1 ano e meio na Federal, na primeira instância, na Justiça Federal, depois eu já fui para escritório. Então, eu com 20 anos de idade, 19, 20 anos, eu já estava advogando. Mas advogado, a OAB eu tirei em 2002, tinha 22 anos de idade, e advoguei até os 26 com escritório. Aí depois disputei minha primeira eleição, e aí acabei me afastando um pouco da advocacia, mas ainda hoje eu mantenho o escritório de advocacia com alguns amigos, alguns sócios, mas sem poder fazer o exercício da militância da advocacia, porque o tempo é muito pouco. Mas tua pergunta é uma pergunta simples, mas muito complexa. É difícil você falar de si assim, pessoalmente. Eu tenho eu acho que eu sou uma pessoa, acho que sou do bem, uma pessoa que recebeu a melhor educação da minha mãe, que tive um pai ausente durante a minha vida toda, porque ele também fazia política, uma pessoa que sofre por estar muito distante dos filhos todo o tempo. Minha filha, eu brinco com minha filha, ela digo, filha, quando você crescer você vai ser deputada? Ela disse, vou não, pai. Por que você não vai? Ela disse, porque eu tenho pena dos meus filhos. Eita, deve ser de cortar o coração. Então a ausência é algo que me deixa muito triste, mas eu faço política com todo gosto, como se fosse um sacerdócio mesmo, por vocação, e sei que tem muita gente que compartilha o mesmo sentimento meu em relação, principalmente à região do sertão. Sei que o nosso povo é um povo muito sofrido, e eu trabalho para poder suprir isso aí, para poder dar voz às pessoas do sertão, como sertanejo. Enfim, acho que é isso aí. Meus 41 anos de idade, eu acho que é um pouco do que eu sou. Tenho muitos defeitos, repito, mas acho que é isso. Eu vi um vídeo, acho, da tua filha, Lara, Ela falando assim, eu amo o povo de Pernambuco, Então, acho que ela acaba aprendendo isso com você, dando um exemplo em casa.
Isso. Né? Eu desde novo, lá em casa, café da manhã, almoço e janta era política. Né? Meu pai era deputado, até 10 anos de idade, então, e meu pai também foi assim, porque o pai dele também tinha sido prefeito, outros tios foram deputados, então, do jeito que um filho vê o pai na enxada, ou vê o pai tocando violão e acaba se inspirando naquilo ali, foi o que eu tive dentro de casa, né? Então, é assim. E eu também fico tentando passar alguma coisa, não que eu deseje que ela entre em política, eu não desejo, nem ela, nem meu filho. Eu acho que não é uma atividade muito difícil, que não, quem você ama, você não deseja que entre nesse negócio. Mas eu trato como uma missão. Mas aí eu sempre brinco com ela, né? A gente grava uns vídeos, ela pede voto para mim, ela brinca. Ainda nesse mesmo sentimento dela dizer que não queria ser política, porque na campanha meu número era 55555. Aí disse, Lara, qual é o número de papai? Ela, 55483. Eu disse, Lara, o número está errado. Eu disse, mas se eu der o número errado, papai, você não vai perder? Oh, Ela querendo que eu perdesse a eleição. Para ficar em casa. Para poder ter o pai em casa. mais Né? Então eu sou um pai apaixonado. Né? Meus 2 filhos são tudo para minha Consegue vida. passar quanto tempo com eles em casa? Pois é. Todos os dias da semana, quando eu estou em casa, né? Final de semana é muito difícil eu estar no Recife. Então, final de semana sempre eu estou andando muito. Dia de semana, quando eu chego do trabalho, sei lá, 8 horas da noite, eu pelo menos boto os 2 para dormir. E quando eu tenho um tempinho assim à tarde, sei lá, final do expediente, aí eu vou passear com eles, vou no shopping, tomo um sorvete, uma coisa. Antes eu até conseguia levar e buscar na escola, não estou conseguindo mais. Mas eu procuro ser o mais presente possível, né? Porque eu senti muita ausência do meu pai. Minha infância, meu pai foi muito ausente. Eu vim descobrir o que era ter pai depois de mais velho, né? E eu tento não passar isso também para os meus filhos. O meu filhinho ainda é 3 anos de idade, ainda é muito pequenininho, não entende muita coisa, mas Lara, de 7, ela entende bastante e é algo que me preocupa muito, sabe? Porque eu sei que ela sente muito minha falta, e ela sente questiona, minha ausência, questiona. Dia do aniversário, o que é que você quer de presente, que papai não viaje, sabe? É sempre assim, é sempre um... Mas eu sei que ela um dia, quando ela estiver mais velha, ela vai entender o papel que o pai dela cumpria e o que o pai dela fazia e a gente não haverá de deixar de se amar o tanto que a gente se ama por conta dessa situação. Mas se existe algo que me traz assim alguma angústia, né? Pessoalmente falando, essa coisa de eu não poder ser um pai mais presente. A atividade que a gente desempenha realmente é impossível. É como um caminhoneiro, ou como um artista, ou como essas atividades que você tem que viver no mundo. Então, dia de semana, às vezes, eu estou aqui no sertão desde segunda-feira, só vou voltar domingo. Então, todo dia uma agenda diferente. Mas, normalmente, eu passo dia de semana em casa, viajo na quinta, volto no domingo, viajo na sexta, volto no domingo. E o tempo que eu tenho livre, eu procuro estar com eles. Teve algum momento específico que foi a virada de chave para você se descobrir apaixonado por política e querer exercer? Porque, pelo que deu para entender, até um certo momento, a distância do seu pai fazia com que você não quisesse ter o mesmo comportamento. Não era nem isso. Eu não era estimulado à política. Eu gostava, brincava, mas meu pai dizia assim, como eu digo em relação aos meus filhos, sabe? Eu não quero você nisso. Porque é difícil você querer alguém que você ama, você querer em política, é um negócio difícil. Porque política é muito angustiante, é muito difícil, você vive numa competição, não é uma coisa fácil. Então, na verdade, meu pai nunca me estimulou. Né? E a gente, portanto, embora a gente tivesse uma distância, né, não era isso que não deixava de me estimular. Foi a distância, foi na verdade que ele nunca me estimulou. Quando eu fiz direito, e aí criei uma associação de jovens advogados, na verdade é a ADAC, Associação em Defesa da Advocacia e da Cidadania, e a gente começou a fazer política de ordem dos advogados. Naquela época, você ainda não era advogado, era a disputa de Urbano Vitalino, o velho, Urbano Vitalino Filho, contra Júlio Oliveira. E a gente entrou e fez política de ordem, e aí depois meu pai disputou a eleição em 2004 para vereador do Recife. E eu que coordenei a campanha. E quando a gente abriu o comitê dos eventos, eu que discursava e tal. E meu pai conta depois, né, que foi ali que ele enxergou que eu tinha alguma desenvoltura e tal. Em 2006, a nossa região estava sem representação política, principalmente a região de Taparica, né, Floresta, Petrolândia, Canalbeira, Itacuruba, Belém de São Francisco, Tacaratu, Jatobá. Aqueles 7 municípios estavam sem representação na Assembleia. Então, aí a gente chegou ao entendimento de que precisava ter um representante.
e enxergaram em mim essa condição de poder disputar. Eu era muito jovem, 26 anos de idade, muita vontade, muita disposição, e aí o grupo político foi e me ajudou. E aí eu disputei a eleição, não ganhei, né, mas preenchi um espaço ali. E aí depois a gente entrou em política. Não ganhar a primeira eleição foi algo natural que você esperava ou tinha uma expectativa de que haveria? A gente sempre entra para ganhar, né? Mas isso te desestimulou? Era um sonho, eu não sei nem te explicar direito, porque era um sonho tão distante, era uma coisa assim, eu desejava muito poder ganhar a eleição, mas era uma coisa distante, porque eu não sou de família rica, eu não tenho posses, eu não tenho herança, meu pai é uma pessoa de classe média, minha família é sempre de classe média, eu não tenho essa... E para mim, política era uma coisa muito distante. Eu tenho um mandato de deputado, mas eu fiquei feliz ali em 2006 de compreender que eu cumpri um papel, sabe? E eu cumpri com todo amor, com toda vontade que eu podia cumprir. Tive 11.758 votos. Veja, foi a eleição que eu perdi, é a única eleição que eu sei dizer exatamente a votação que eu tive. As outras eleições eu não sei exatamente. A que eu perdi eu sei dizer, porque foram realmente votos assim, muito expressivos, que tiveram muito valor para mim. Então, eu andei o estado todo, conversando, dialogando com as pessoas, falando da nossa vontade, falando dos nossos sonhos, das nossas ideias, e essa votação para mim foi muito expressiva, era mesmo que ter ganho a eleição. Então eu perdi, mas com o sentimento de que, poxa, eu cumpri bem o meu papel, acho que eu fui bem nisso aqui, né? E isso me deixou feliz. E aí voltei a advogar, fui cuidar de outras coisas. Em 2007 fui chamado por Eduardo Campos, que era governador, para ser gestor jurídico da Secretaria de Administração. Trabalha como analista jurídico interno da secretaria, e aí você fica fazendo parecer, porque a parte litigiosa quem faz é a PGE, né? Mas a parte interna toda quem fazia era a gente. Em 2008 fui vice-prefeito de Floresta, fui candidato a vice-prefeito de Floresta, ganhamos a eleição em 2008 com 28 anos, e em 2010 aí eu disputei a eleição para deputado, aí já com a bagagem, porque eu já sabia mais ou menos como funcionava, o caminho das pedras, apoios financeiros que eu não tinha na primeira, surgiram na segunda, de deputados federais, do partido, tal, que me ajudaram porque enxergaram na gente alguma capacidade, algum potencial, e aí a gente ganhou a eleição em 2010. Aí ganhei em 2010, ganhamos em 2014 e 2018, né? Eu estou no terceiro mandato, cumprindo o terceiro mandato, caminhando para disputar meu quarto mandato aí, deputado estadual. Então, é mais ou menos aí o caminho que a gente trilhou até hoje. E você e doutor Alan, como foi que se conheceram? Alanzinho, eu conheço ele da Caixa Estudante. Meu pai era chepeiro, né? E aí sempre teve envolvimento com a Caixa Estudante. Aquelas placas que tem lá na Caixa Estudante, toda ela tem o nome dele, porque ele sempre era... ele foi homenageado nos 85 anos da Caixa Estudante, e a gente sempre teve envolvimento. E aí, quando eu assumi o mandato, foi uma das recomendações do meu pai. Nunca... Não vira as costas para a Caixa Estudante, trabalho sempre. E aí sempre tinha dificuldade no repasse do governo do Estado, e a conta de energia que faltava, e a comida, e não sei o que mais lá, aquela coisa. Então eu sempre me coloquei como um instrumento aí para poder tentar ajudar a Caixa Estudante. Tem envolvimento, tem primo meu que ainda hoje trabalha lá, Paulo Novaes, né, que tem uma história, também foi na tua época, também tu como presidente. E aí eu conheci a Alan, né? Tinha aquelas festas também que a gente ajudava, festa de São João, festa da casa, na quadra, né? E a gente sempre presente, e foi lá que eu conheci a Alan. Não foi nem por conta da política local aqui, né? Depois a gente identificou amigos em comum, né? Léo Saraiva, por exemplo, era um grande amigo de Alan, era um grande amigo meu, e a gente acabou que estivemos juntos em alguns episódios, em alguns momentos, mas eu conheci Alanzinho lá atrás, ainda ele presidente da Caixa Estudante. Ele já foi representante, né, da Casa dos Estudantes, e vez ou outra eu ainda vejo foto dele lá e levantando a bandeira. Porque a Casa do Estudante muito... Quem tem a oportunidade de passar por lá, assim como o pai de Rodrigo Novaes, o saudoso Vital Novaes. Saudoso não, que o homem não morreu, não. Saudoso que eu digo pra gente, lá Pereira, não morreu, mas não mora mais na Casa do Estudante. E Vital Novaes teve uma participação muito expressiva lá, inclusive, como o Rodrigo falou, tem o nome dele registrado nas placas, nas ações, e a gente se conheceu, Rodrigo, complementando as palavras dele, no período da Casa do Estudante. Rodrigo muito próximo, sempre disposto a ajudar, jovem, e as ideias convergiam, e aí a gente tinha Rodrigo como um apoio na Assembleia, tem como um apoio na Assembleia Legislativa, como ele falou, sempre nos auxiliando, intermediando diálogo junto ao governo do Estado, e aí Rodrigo é uma inspiração para a gente, né, os nordestinos que saem do interior do Estado de Pernambuco,
cada qual com sua dificuldade, e para morar em Recife e ter um deputado, né, conterrâneo, que eu digo, interiorano, e que sabe mais do que ninguém as dificuldades e chegou onde chegou por mérito. Então a gente se conheceu nessa época e nos reaproximamos através do, agora então, saudoso Léo Saraiva, né, Rodrigo? Que Deus o recolheu, e aí a gente se reaproximou e se alinhou e estamos dando seguimento aí eu acho à que nossa eu vi jornada. uma postagem, ainda quando o Léo estava vivo, vocês em Recife, cantando. A gente fez a boi naquela sala, no gabinete da gente. Isso. No gabinete da gente, a gente uma vez brincando, falando de cultura. Cantor fino. Se nada der certo na advocacia... Aqui vai como Matuto, aqui e acolá a gente inventa. Mas o Rodrigo também, né? A gente viu uns vídeos cantando, tocando. Mas eu é para passar vergonha, elas é quase profissional. Quase. Canta bem, né? Eu lembro uma vez que a gente gravou um vídeo lá, a gente cantando toada no gabinete. Foi, gabinete na secretaria. Acho que foi esse vídeo mesmo eu que tenho eu esse vi. vídeo. Vi também cantando ali na churrascaria do Itamaraty. Parece que o forró foi bom. Tava meu Carvalho. Você estava lá, inclusive. Sim, foi onde Alan me apresentou e a gente teve a oportunidade de conversar, né? Levando um pouco para a questão do turismo. Hoje teve o evento, né, do Bora Pernambucar. Esse evento ele foi pensado e elaborado por você, pela equipe. Assim, queria que você falasse um pouco da finalidade do Bora Pernambucar. O Bora Pernambucar surgiu de uma reunião que a gente chama de brainstorm, né, uma reunião de planejamento, de ideias, e contava com a participação de uma agência de publicidade que dava assistência a gente, que dá, inclusive, Marta Lima. E a gente conversando, e eu passei para eles o sentimento que eu tinha. Olha, a gente precisa ter um projeto que não é só um mote publicitário, que desperte nas pessoas a necessidade de pertencimento, né? de conhecer o seu estado, de fazer com que os pernambucanos conheçam o seu estado, sua região, suas belezas, suas potencialidades, que a gente sente falta disso. A gente sabe que Pernambuco tem 9,5 milhões de habitantes. Se você fizer uma pesquisa no Recife, quem conhece o sertão, eu tenho certeza que 20% é quem conhece. O resto nunca veio no sertão, por exemplo. Então, era necessidade da gente poder fazer com que a gente promovesse o intercâmbio cultural, que a gente fizesse com que os pernambucanos circulassem por dentro de Pernambuco. Aí surgiu o Bora Pernambucar. E aí, dele, que era um projeto guarda-chuva, nasceram várias vértices, né? Quer dizer, tem a parte de estruturação, que é uma ação de estruturação, tem as ações promocionais, que surgiu o Passaporte Pernambuco, tem a parte de articulação, capacitação, qualificação, junto com o SEBRAE, com o SENAR, com o IFPE. Então a gente tratou aí, dentro do Bora Pernambucar, de poder estimular novos destinos. Eu sempre uso a expressão descortinar novos destinos, né? Jogar o holofote sobre destinos que antes as pessoas não enxergavam como potencialmente turísticos, o que era uma tremenda injustiça, né? Eu sou sertanejo, conheço o sertão tem, e quando a gente fala em turismo, a gente só fala em Porto de Galinha, Litoral Sul, Litoral Norte. Pouco se fala no interior do estado. Então a gente tratou de desenvolver, através de políticas, de ações, de investimentos, o turismo no interior. Já deu para fazer tudo? Deu não. A gente, na verdade, plantou uma semente. Eu acho que o grande legado que a gente vai deixar à frente da secretaria foi o despertar dos municípios do interior para o turismo. Municípios que antes ninguém ouvia falar em turismo. Hoje, por exemplo, a gente recebeu o pessoal de Trindade aqui. Só, Rodrigo, você acabou despertando a gente para o turismo. Hoje a gente tem uma estrutura lá, uma equipe de turismo. A gente está atrás de consultoria. Vamos elaborar projetos e vamos avançar através do gesso e tal, encontrar um caminho para a gente seguir, encontrar uma marca da nossa cidade, né? Então, município feito de São Benedito do Sul, que na reunião o secretário disse, todo mundo falando das ações que queria, eu quero isso, quero um equipamento. E tu, Rafael, tu quer o quê? Secretário de Turismo de São Benedito. Ele disse, eu quero só que você vá lá. Disse, tu quer que eu vá lá? Ele disse, eu só quero ter a honra de dizer que recebi o secretário de Turismo lá. Eu disse, mas rapaz, aquele me comoveu tanto, mais do que os outros que pediram tudo. Eu disse, pô, eu vou lá, pode marcar, semana que vem eu tô lá. Aí fui lá, a gente montou o Bora Pernambucar lá. Hoje é um município que está, crescendo muito no turismo, com trilhas ecológicas, com as cachoeiras, Fazenda Betânia, o hotel, outras pousadas vindo, montaram o CAT, Centro de Atendimento ao Turista, montaram o Pátio Cultural, tem apresentação cultural todas as noites, quer dizer, o município despertou para o turismo através do trabalho que foi desenvolvido no Bora Pernambucar. Então a intenção é essa. Claro que a gente não vai conseguir germinar essa semente em todos os lugares, mas é
é muito injusto que a gente tenha um estado rico como o nosso, culturalmente, com tantas belezas, e a gente fique falando em turismo somente no litoral, né? Então, a gente está tentando corrigir essa injustiça e agora vamos transformar o Bora Pernambucar numa política de Estado. Quer dizer, independente do secretário, independente do governador que estará lá, a gente vai ter aí a obrigatoriedade de se investir através do turismo no interior do Estado também, né? Então, esse é o caminho. A gente enxerga isso como alternativa para gerar emprego, gerar oportunidade, promover cidadania também no interior, através do turismo. Porque aqui o município tem um grande potencial para o turismo, né? Por ser a cidade do Luiz Gonzaga, tem várias trilhas que é possível ser feito, tem muitos lugares para visitar e o turismo acaba fomentando, né, a economia também do município. Acho que é algo importante. Aí a gente teve esse período da pandemia que ninguém podia sair de casa, não existia essa de viajar, de conhecer lugares, e é algo que também afetou, e agora a gente precisa voltar à normalidade de alguma forma. Pegando um gancho nas palavras de Rodrigo, porque a região Nordeste, sobretudo em específico a região de Pernambuco, tem um acervo cultural, né, ainda pouco explorado, né? Por exemplo, aqui na cidade do Exu tem a cultura gonzaguiana, que é do conhecimento de todos. Gonzagão foi um pernambucano do século e todo mundo conhece a cultura, alguns inclusive vivem da cultura do Gonzagão, e eu acredito que é algo que vem enaltecer e produzir, né, injetar também na economia do município. Tem aqui também a questão da trilha do Cantarino, né? O Cantarino, que é algo também, Rodrigo, bem extraordinário. Tem a trilha, tem umas cascatas, salvo engano, é algo que realmente também necessita ser explorado. Não, tem muita coisa bonita, né? Gonzaga é o símbolo maior, né? É o ícone. Qual a cidade que não gostaria de ter Gonzaga como um berço, né? Quer dizer, isso precisa ser promovido aí aos 4 cantos, né? Como uma isca para a gente poder atrair. Mas a gente precisa diversificar também, quer dizer, a gente precisa ter a história de Gonzaga sendo contada e roteirizada em todos os momentos, mas a gente precisa aproveitar e falar das outras coisas também, das paisagens, do bioma, da história da cidade, da cultura do vaqueiro de uma maneira geral, das festas de pega de boi, das vaquejadas, da música, enfim. A gente agregar a partir do potencial que Gonzaga traz a essa cidade. Inclusive, Gonzaga cantou tudo isso em suas músicas. O vaqueiro, para o mundo. Tudo. Eu estava dizendo agora, vê se ele cantou até o caranguejo, né? Ele cantou tudo, meu irmão. Ele cantou os costumes, a simplicidade, a fauna, a flora, a asa branca que vai e volta, o mandacaru que flora. Ele cantou o tatu, ele cantou tudo, meu irmão. Ele esgotou, né, todas os nossos costumes, a nossa cultura, né, toda. E encantou contando isso, né? Isso é o que é impressionante. Inclusive, a Missa do Vaqueiro partiu da música do Gonzaga, né? A Missa do Vaqueiro em Serrita, aqui cidade vizinha também, cidade histórica, partiu de uma música de Luiz Gonzaga. Se eu estiver errado, me corrijam. O Tengo Lengo Tengo foi? Não, foi a... Esqueci também agora. Porque Tengo Lengo Tengo foi feito por causa da morte de Jacó, né? Isso, eu acho que é ela. Que eu não sei o nome dela, eu chamo Tengo Lengo Tengo. Lengo Lengo Tengo era o nome do podcast que ele queria sugerir. Comentando com um amigo, tem um podcast, tal, o pessoal lá em Exu tá com uma ideia bem criativa e tal. Ele disse, como é o nome do podcast? Lengo Lengo Tengo. Eu disse, não, mas vou sugerir para o pessoal lá. Mas é isso, né? Em resumo, é isso. É isso. E agora eu quero saber quem é Dr. Alain, né, por detrás do advogado. Rapaz, eu acho que Dr. Alain... Não conte a verdade absoluta, não, porque pode ser que assume. Não, eu quero que você conte tudo. Não, aí complica. Complica, não, né? Eu vou chamar anunciado aqui para dizer eu quem conto, é. Pode deixar que eu mesmo conto. Vou chamar anunciado aqui que ele vai contar direitinho quem é o Dr. Alain. Rodrigo é um amigo da gente, advogado, filho de uma figura histórica também aqui da cidade de Exu, de São Antônio Val, e é muito descontraído, cheio das resenhas, e a gente, nas audiências, a gente fica rindo com as brincadeiras, cutucando por baixo da mesa e aquela brincadeira. Então, tentando responder sua pergunta, Dr. Alain como advogado ou como pessoa? Como pessoa. Eu não fujo muito, inclusive, não sei se
um pecado, é uma virtude, mas assim, doutor Alan advogado é praticamente doutor Alan a mesma pessoa. Eu, assim, costumo, acho que vocês me conhecem, a minha simplicidade, o meu jeito dado, também tenho meus defeitos, só por dentro, por fora não tenho nenhum, viu? Eu costumo brincar com os meninos, e assim, e sou simples, humilde, né? Também venho de família humilde, minha mãe materna foi muito boa. Minha família materna é originária daqui da cidade de Exu, né? Da zona rural. Meu pai do distrito de Serrolândia, que é de Ipubi também, família humilde. Minha mãe estudou, foi professora, hoje é gestora de uma escola, e a gente veio de um berço familiar humilde. E aí me despertou, Rodrigo, a vontade, o interesse em estudar, quando eu vi alguns amigos indo a Recife, indo para a casa do estudante, e me despertou. E eu tive a oportunidade uma vez de visitar a casa do estudante e comentei, mãe, é aqui que eu quero. Não, meu pai, não dá certo. Enfim, acabou que deu certo. Então, essa simplicidade, essa humildade costuma ser também, na maioria das vezes, dentro das possibilidades, transparente, né? Não vou dizer que sou 100% transparente, mas costumo ser verdadeiro, amigo, fiel e leal. Eu acredito que lealdade é uma das virtudes que hoje encontra-se em escassez na maioria dos seres humanos, e assim, eu costumo prezar muito por isso, por lealdade e gratidão. Então, em resumo, doutor Alan, advogado, é praticamente doutor Alan do terreiro de casa. Então, eu prezo muito por lealdade e gratidão. Eu acredito, assim, que eu tenho você como uma inspiração. Assim, o seu bom humor, assim, onde você chega, você faz a diferença, você brinca com todo mundo. E, assim, eu tenho certeza que você deve ter encontrado dificuldades, né, na sua trajetória. E eu nem por isso se deixou abalar. Eu não consigo, eu vejo você, assim, sempre muito forte, sempre muito determinado. E, assim, eu levo para mim como um exemplo. Obrigado. Isso é engraçado porque, na verdade, eu acho que isso vem de infância, pela forma que os meus amigos de infância me tratavam, eu não me via inspirando as pessoas. E aí, pelo fato de muitas vezes as pessoas chegarem e dizer, olha, bicho, tu me inspira. E aí isso foi me despertando. E Deus tocou em mim que eu teria uma missão a mais, uma missão muito difícil, muito árdua, que é inspirar pessoas. E assim, eu me sinto muito lisonjeado em ter essa oportunidade de despertar algum sentimento bom, né, nas pessoas. Mas isso é bem natural, bem voluntário. Na verdade, você falando de dificuldade, eu só vinha reparar que era dificuldade quando as pessoas chegavam, Rodrigo, e diziam, como foi que tu conseguiu fazer isso? Eu também não... Era natural para você. E eu superei isso. Mas, assim, isso é bom porque, de certa forma, também me fortalece, né? Me fortalece, porque todo mundo tem um momento, né, momento que está para baixo. Dificilmente, graças a Deus, eu tenho assim, um momento de baixa estima. E, assim, sou grato a Deus por isso. E a gente está aí, levando até no dia que o nosso Criador quiser arrebater. Eu nunca vi você com esse momento de baixa estima, não. Sua autoestima está sempre lá, em cima. Já passou por algum perrengue, assim, Ixi, e foi muito engraçado. Esse podcast aqui vai durar 5 horas. Tem muita coisa. De tudo que você imaginar aí. Nenhum, como exemplo, De tudo, sei lá. Tanta coisa. de carro quebrado. De tudo. E oferecer um cafezinho Tudo. a você e você ter que Não, tomar. café eu não tomo. Não acredito, eu oferecer Não café tomo aqui. café. Nunca tomei café na vida, né? Eu botei no vídeo e vocês Por viram. que é que... Lá na minha casa, meu pai e minha mãe não tomavam café. Hoje até tomo café com leite, eu acho, minha mãe. Mas a gente não tomava, não tinha costume de tomar café. Quer quebrar o tabu? Não, Sim, obrigado. vamos fazer Não, ao isso vivo, agora? Eu nunca tomei café, nunca gostei de café, não gosto do cheiro do café, né? E aí, nem bala de café eu gosto, então também nunca tive vontade de tomar café. E hoje eu vou te ser sincero, eu sou até feliz por isso, porque quem toma café normalmente é viciado em café, né?
Então você só tem energia se tomar café, você sai de casa, tem gente que passa mal, fica tonto se não toma café de manhã. Queima lá, então Deus me livre, entendeu? Deixei o café para lá, eu substituo o café aí com outras coisas. Eu gosto muito de suco eu gosto, tomo suco de tudo. Enfim, então café não é muito a minha praia. E perrengue por aí tudo, de carro quebrado, de socorrer o povo, de ser perseguido, de gente chata, né? De gente boa, de gente de todo tipo, né? De gente que quer fazer o bem, de gente que quer fazer o mal, de comícios assim engraçados, de casos, de causos, de coisa que a gente escuta, de muita coisa, porque como a gente anda muito, então toda hora é uma realidade. Então eu acho que isso é encantador, assim. Eu tenho a alegria de poder fazer do meu trabalho algo que realmente me faz bem, sabe? Então eu ando por essa zona rural toda, eu visito todo mundo e tal, e aí você tem vários ensinamentos, né? Várias lições. Então, além das lições, aqui e acolá, as situações constrangedoras aí que a gente enfrenta, né? Todo mundo enfrenta, né? Um pouco, em alguma medida. Mas a gente que anda muito, a gente sempre está lidando aí com alguma situação. De passar você sem ter dinheiro para almoçar e passar em frente, parece que é mentira, né? Porque o pessoal tem imagem parlamentar, como se fosse um negócio. E tem dinheiro, tem, não tem. Pronto, não tem, vamos embora, vamos tocar para Recife. Chega às 5 horas da tarde, entendeu? Sem almoçar, sem nada. Uma vez a gente estava aqui pro lado de Serrita. Aí a gente vinha num carro, e esse carro era movido a álcool, um S10. Aí a gente parou no posto, o camarada pensava que era diesel, empurrou diesel no tanque. Aí, como é que a gente bota diesel? Não, bora, tem quanto aí? R$15, outro tem 10, não sei o quê. Eu candidato a deputado já. Eu já era deputado em 2010. Aí, botamos o dinheiro lá, abastecemos o carro, botamos R$40, sei lá. Quando terminou, aí disse, Pedro Henrique disse, rapaz, a gente botou diesel no carro. Aí, o carro real, que agora? Lá vai, entendeu? Para poder botar um óleo dentro do tanque, para poder misturar, para poder... Olha, confusão, eu sei que a gente conseguiu chegar em Floresta. E tem muita coisa, muito atrapalho, muita coisa, mas é tudo rico, tudo importante, a gente se diverte e tenta tirar as lições. Mas tem muita história. Eu estava dizendo essa semana que eu ia escrever um livro, porque eu não sou tão velho assim, quer dizer, estou na meia-idade, mas tem muita história para contar, muita coisa. Campanha política é sempre um ambiente assim, muito rico de convívio, de história. Legal. Inusitadas. A tua família ela é toda de Floresta e atualmente você mora em Recife. É isso? É o seguinte, a família do meu pai é toda de Floresta, Novaes de Floresta. A família da minha mãe é de Vitória de Santo Antão. Meu pai era deputado, morava no Recife. Na verdade, antes ele foi estudar Direito. Meu pai é nascido na fazenda Santa Paula, viveu até os 13 anos, foi morar na rua, na cidade, em Floresta, viveu até os 15, foi estudar em Pesqueiro, no Cristo Rei, que era um colégio que todo mundo estudava antigamente, depois foi estudar na Casa de Estudante do Recife. E aí estudou na Casa de Estudante, se formou em Direito, estudou Direito, se formou em Direito. Antes de se formar, se elegeu deputado. Morou na Casa do Estudante. Morou na Casa de Estudante. E aí se elegeu deputado com 22 anos. E a gente... Portanto, minha convivência foi sempre muito no Recife, porque meu pai já morava lá, então eu convivi, estudei lá. Mas desde muito novo convivendo no sertão, né? Desde os primeiros meses de vida, era vivendo na fazenda, no mato, aqui no pé da Serra do Pico, aqui em Floresta, perto de Serra Talhada, desde sempre. E aí houve alguns fatores aí que acabou me afastando um pouco de Floresta, que a gente passou um tempo sem andar, mas depois voltamos e tal, e a gente... E aquela primaiada que a gente chama de primo, são os parentes todos moram em Floresta. Então, desde muito cedo, convivendo em Floresta. E também tenho parentes, alguns em Recife também. Mas eu tenho muito orgulho, né? Pra você ter ideia, eu não nasci em Floresta. Eu nasci em Recife, meu pai já morava em Recife. Mas se você me perguntar, eu vou dizer que eu sou sertanejo, que eu nasci em Floresta, de parteira, lá na Fazenda Grande, na Casa Grande da Fazenda Santa Paula. Eu conto a minha história como sendo a história do meu pai, porque meu sentimento é esse, entendeu? Porque desde os primeiros meses de vida é no meio do mato, é no meio do povo, era vivendo, convivendo com os vaqueiros, convivendo com a turma. Então, esse é o sentimento. Poucas vezes eu disse que nasci em Recife. Fiquei chateado quando eu recebi o título de cidadão de Floresta.
me deram o título de cidadão em Floresta. Sim. Eu disse, agora vão descobrir que eu não sou de Floresta. Porque o meu sentimento todo, minha alma, toda a minha compreensão de vida, né, é como um sertanejo. Se você chegar, meus amigos no Recife, e perguntar, Rodrigo é de onde? De Floresta. Rodrigo nasceu onde? Em Floresta. Porque desde Eu muito também novo... dizia isso, que era de Floresta. Sempre. As minhas histórias sempre envolveram festa de pega de boi, vaqueiro, cavalo, toada, aboio, forró, tudo, né? Para mim, o momento mais feliz que eu posso ter é estar no mato, comendo uma carne de bode assada, rodeado de amigos, escutando um forró. Para mim, Tipo sua razão. eu não troco isso por nada. Se disser, Rodrigo, você quer viajar para Paris, para Europa, para Madrid, entendeu? Você quer um minuto aqui, 2 minutos ou 2 horas, entendeu? Com os amigos no meio do mato, comendo carne de bode, falando besteira. Eu não troco isso por nada. Para mim é alegria. Então, a minha formação toda, é sempre sertanejo. Sempre foi. Imagino que conquistas tenham muitas. A gente queria saber se tem alguma que seja a próxima, que está engatilhada para você conquistar. Pessoalmente, você está falando de projeto político Isso. ou Não. conquista para as pessoas, para o povo? Para você, Pra você, assim, o pessoal. sonho que você quer realizar. Não, política é um negócio danado, porque tem uma frase, acho que é Neruda, que diz, eu não sou eu, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Na política isso é muito, muito válido, quer dizer, não adianta você querer, entendeu? Não adianta você desejar, não adianta você trabalhar por isso, você está sempre envolvido ali dentro de um contexto de circunstâncias, de interesses, de grupo político, de partido, de governo, de uma série de coisas que você precisa considerar. Então, eu estou me programando para disputar a reeleição de deputado estadual, vou para a reeleição com muita alegria, determinação de sempre, vontade de poder continuar a nossa luta. E a gente sonha, né? A gente sonha em poder... O político ele precisa estar sempre acumulando prestígio, não é o prestígio do poder, da prerrogativa, mas o prestígio da população, para você poder falar cada vez mais forte e poder representar cada vez com mais força para você conseguir as coisas. Legitimar, né? Então, por que é que você quer ser deputado, por exemplo? Eu quero ser deputado federal uma hora. Então, por que é que você quer ser deputado federal? É para poder ter um salário maior, 5% mais de salário, ou para você, por vaidade, para você estar em Brasília, isso aqui. Não. Eu quero ser deputado federal porque o deputado federal tem mais emenda parlamentar, porque o deputado federal é mais ouvido pelo governo, porque o deputado federal tem uma tribuna que é nacional, porque... Então, a gente fica perseguindo, né, o prestígio, o poder, para poder transformar isso em ações e você poder se realizar dentro daquilo que você está fazendo, entendeu? Então, se você me perguntar, todo político, eu acho que é ser presidente da República, né? Então, a gente acaba trabalhando. Se você trabalha para ser presidente da República, não sei se eu trabalho para ser presidente da República, eu trabalho para fazer o melhor que eu posso fazer, né? E aí vem as circunstâncias, o contexto, né? A conjuntura, o vento, né? O acaso, o universo que acaba conspirando aí para você poder alcançar. Pode ser que Deus planeje para a minha vida continuar sendo deputado estadual, pode ser que Deus planeje que eu volte para advogar, pode ser que Deus planeje para ser governador do estado, depende das coisas. Agora, uma certeza você pode ter, é que eu vou fazer tudo que eu faço com muita vontade e vou continuar a fazer com muita vontade no papel que o povo me delegou. Então, seja como deputado estadual, seja numa outra campanha, numa outra eleição para deputado federal, seja o que for, né, eu vou continuar trabalhando aí com muita vontade. Outra curiosidade, consegue sair no Recife com a família sem ser reconhecido, sem ser assediado? Não, assediado nunca. É pouco. Assediado, assim, assediado no sentido de tirar uma foto, isso aqui é uma brincadeira, falar. De ser Não, no sertão, muito, assim. Onde a gente anda, as pessoas reconhecem a gente, que a gente é mais conhecido aqui. No Recife, as pessoas conhecem, cumprimentam, tal, assim, em alguma medida. Mas nada disso incomoda, evidentemente que não incomoda. Você me fez lembrar de uma história que meu pai contava. Meu pai conta, né? Diz que o eleitor, muitas vezes procura muita gente. Tem dia que eu acordo em Floresta, tem 100 pessoas me esperando para falar comigo, 150 pessoas e tal. E às vezes você não está com a cabeça muito boa, você está cansado, às vezes você quer fazer outra coisa e tal. Aí eu disse a meu pai, poxa, eu queria ir lá no bairro Santa Rosa, tem 100 pessoas aí fora. Ele virou para mim, pegou do meu braço, disse, meu filho, se incomode quando esse povo parar de lhe procurar. Quando parar de lhe procurar é porque eles já não enxergam em você a esperança,
já não lhe vê em condição de poder atender ele, de poder dar voz a eles, de poder dar atenção. Então, quem se presta a fazer política, né? Acho que é como artista também. De vez em quando eu vejo artista, né, mal criado com fã, né? Quer tirar uma foto e fica mal criado, não pode tirar. Você vai para casa e cuida de outra coisa. Se você se presta a fazer política, você precisa o mínimo que você precisa fazer é tratar bem as pessoas. Dar atenção, tratar bem as pessoas, né? Ouvir, tratar bem, ouvir a demanda e tal, você vê o que é que pode servir, aprender. Então, as pessoas que me procuram, eu fico feliz, sabe? Quando eu chego no canto, que a pessoa me reconhece, que vem conversar, ou vem agradecer, ou vem parabenizar, ou vem criticar, ou vem dar uma sugestão, eu me realizo, porque eu fico muito feliz com isso. No Recife, eu tenho muitos amigos, as pessoas reconhecem e tal, mas é menos do que no sertão. Mas para mim é um motivo de alegria. Quando me conhece, eu fico feliz. Pegando uma adenda aqui, eu me lembrei de uma história, a gente falando em Léo anteriormente, certa vez eu estava na casa dele e aí chegou uma mulher grávida de 9 meses. Ela chegou naquele desespero. Léo, pelo amor de Deus, só tem tu para me ajudar, só tem como tu me ajudar. Eu tô grávida, tô com 9 meses de gravidez e aí eu tô desprevenido e eu quero que você me ajude. Aí Léo disse, rapaz, você que tá com 9 meses de gravidez, tá desprevenido, imagine eu que tô sabendo agora. Foi bem engraçada essa situação. Não, tem muita coisa, né, que a gente vê. Né? Tem gente que me acorda 3 horas da manhã, o telefone toca. Aí, quando eu vejo, gente que eu conheço, né? Mas, rapaz, eu acabo ligando 3 horas da manhã, deve ser um negócio importante. Aí, quando eu atendo, disse, Rodrigo, diga, a polícia me prendeu aqui. Tô aqui, tava indo pra Carnalbeira, a polícia me pegou. Quero que você dê uma palavra aqui com o comandante aqui. Rapaz, isso é um absurdo. Tal, não sei o que mais. Mas, rapaz, o que foi que aconteceu? Não, eu tava na moto, não sei o que mais. Mas o que é que você tava fazendo? Não, eu tava na moto com mais uma pessoa, a gente tava sem capacete, sem habilitação e o documento do carro atrasado. E a polícia me pegou. Eu disse, meu irmão, passa pro policial aí pra eu parabenizar ele. Você tá todo errado, você quer que eu parabenize o policial? Ele queria ganhar uma passagem pra Disney, né? Você tá todo errado, meu irmão, como é que eu vou lhe ajudar, meu irmão? Não tem como eu lhe ajudar, meu irmão. Faça o seguinte, vá dormir. Quando for amanhã, entendeu? A gente vê como é que a gente resolve esse problema da moto aí, a gente pagar o que está atrasado, lhe ajudar de alguma maneira. Mas tem pedido de tudo, né? Tem gente que pede, e eu não acho errado não, sabe? Porque pedir, a gente pede mesmo, a gente precisa, tem que pedir mesmo. Mas tem gente que pede para comprar roupa para festa. Não. Para tatuar, já pediram para tatuagem? Já pediram, não, para tatuagem já não pediram não. Já me pediram para roupa para festa. Aí eu até ajudei, mas eu disse a ela, olha, eu preciso ajudar, eu não posso ajudar quem precisa de roupa para festa e deixar de ajudar quem precisa do feijão no prato. Então a prioridade é eu ajudar quem precisa de comida, quem precisa de remédio, quem precisa de assistência saúde. Então, deixa eu ver aí como é que eu posso lhe ajudar. E aí, no final, eu acabei ajudando. Eu sei que existe a carência, ninguém pede isso porque acha bonito. Mas ajuda na pede porque precisa. Festa, eu vou numa festa, sabe? Depois da manhã. Mas essa coisa do pedido, né? É normal o pedido. O ruim é o político, se posicionar como se aquele atendimento fosse por conta do voto e o eleitor se posicionar como se estivesse vendendo a sua confiança. Quer dizer, olha, você está me dando e eu vou votar com você. Eu fico arretado, por exemplo, na área de saúde. Rodrigo, arruma uma cirurgia para mim, minha família toda vai votar com você. Eu disse, amigo velho, deixa eu lhe dizer, eu vou lhe atender, meu irmão, de todo jeito. Eu vi meu pai sem ser deputado, a vida toda ajudando na área de saúde, e não tinha voto, não tinha campanha, não tinha nada. Se eu puder ajudar, até um adversário político, eu já ajudei várias vezes. Adversário político na área de saúde precisava de uma palavra minha, a gente vai deixar de ajudar, isso não tem sentido. Mas tem eleitor, tem cidadão que se coloca como se aquele atendimento fosse garantir a votação. Então, é errado o político que atende, imaginando que está conquistando o voto, né, que atende um pedido, seja qual for, e é errado o eleitor, o cidadão que se posiciona como se ele estivesse entregando o voto em troca daquele favor. Né? E é o que acontece muito. É o que acontece muito, a sociedade precisa amadurecer, precisa evoluir, precisa avançar, educação, conscientização, né, para que a gente possa ter os representantes, os que realmente querem trabalhar, querem se dedicar, que têm capacidade de sentir a dor alheia, que têm capacidade de poder representar, de falar em nome deles. Então, essas são as prerrogativas que a gente espera no representante e não outra. A gente brinca aqui, essa questão de pedir e tal, que inclusive é a nível nacional, esse tipo de brincadeira, mas na maioria das vezes quem vai pedir é porque realmente já está precisando, né? Porque o ato de pedir muitas vezes é humilhante,
querendo ou não, a submissão. E, como o Rodrigo falou, estão lá para atender às demandas da população. A gente brinca e tudo assim, mas só para descontrair. Mas Tem uma coisa, Vala, você falou um negócio, essa coisa do pedido, eu acho que é natural. Né? Você precisa, Lógico. você tem que pedir mesmo. Para mim não tem relação de é humilhação nenhuma, não. A gente pede também, não tem ninguém autossuficiente nesse mundo. lógico. A gente precisa sempre de alguém para alguma coisa. Se não é de dinheiro, é de carinho, é de amor, é de atenção, é de... Então, todo mundo precisa de alguma coisa, né? Assim, Vou pedir aí, cara. Sai O pedindo ser aí. humano ele não foi feito para viver para viver sozinho. só, Não, todo não, mundo precisa de só todo não. mundo, então você É. tem suas necessidades, seja ela em razão de problemas sociais, e deve haver essa compreensão. Então a relação deve se dar dessa forma. O ruim é porque tem pessoas que não agem de bom coração, né? Infelizmente. Que também, não né? agem de bom coração, porque eu sou sempre visto sob suspeição. Se eu ajudo alguém, ajuda porque é deputado. Uhum. E o que eu disser aqui também, não precisam confiar em mim, não precisam acreditar em mim, mas eu como cidadão, eu como advogado, sempre, se me precisavam de mim, eu podia ajudar. Eu tinha maior dificuldade de cobrar honorário. Eu também. Alan não tem essa dificuldade, Eu não. ainda Não tem. hoje Alan não cobra e aprendi. cobra com força. Mas eu tinha maior dificuldade. Aí o advogado que eu trabalhava, Flávio Henrique, dizia: Rodrigo, olha, você precisa compreender que você passou 5 anos na faculdade e que você vive disso. Então você precisa cobrar. Porque eu, na minha cabeça, quando acaba de chegar, Rodrigo, faça aqui uma, sei lá, consignação em pagamento, qualquer coisa, uma defesa num crédito, qualquer... Eu dizia: meu irmão, isso aqui se eu sentar, em 30 minutos eu faço. Eu vou cobrar esse cara isso. Pô, nada, Muitas meu vezes irmão. amigo. Manda pra cá, eu vou fazer aqui rapidinho, entendeu? E faço. Então, Eu tem tinha gente esse que tem... pensamento. Tem gente que gosta de servir, de ajudar, tal, tem que Rapidinho eu lá. faço, mas Continue depois assim, que eu... viu? Que eu lhe peço muito favor. Não, Inclusive, a a sua doutora conta tá muito advogada, grande comigo, parceira, viu? né? Tá Pois é. muito grande. Ele tem Mas- um débito comigo Mas o grande. advogado de precisa honorários. cobrar, né? Porque, quer dizer, é a atividade profissional que a gente tem. A gente precisa Dá valorizar. ideia, Se a não, gente, Rodrigo. se a gente não valorizar a atividade É. nossa, quem vai valorizar? Então, o advogado precisa cobrar honorários, o advogado precisa vive desse sustento, né? Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que tem gente que faz para servir, para ajudar, e tem gente que faz querendo alguma coisa em troca e tal. Entendeu? Sempre tem, né? Seja na polícia, Mas seja- esse tema dos honorários é uma coisa Vamos difícil. deixar para discutir isso nos É. bastidores. Porque É difícil Não, cobrar não e é vou difícil o discutir valor nos também. bastidores, não. Vou discutir aqui. tem um amigo que, falando dessa questão de cobrar honorários, e aí a gente comenta, geralmente a gente que trabalha com parte pública, com município, a gente faz muito, né? Muitas vezes uns favores merecidos de pessoas que realmente Isso. não têm condições, a gente faz com o maior amor do mundo, com a maior boa vontade, mas infelizmente tem gente que se aproveita. Assim como se aproveita de você, se aproveita da gente. Enfim, no mundo de tudo há. E uma coisa que ele me falou foi: doutor, a primeira coisa que eu aprendi na minha profissão foi a cobrar honorários. E isso me despertou uma curiosidade, porque realmente a gente tem que se impor. E a faculdade não ensina isso, né? Não. Tinha que ter uma cadeira, Tinha que ter uma cadeira. de como cobrar honorário. Como cobrar honorários e como viver a prática da advocacia. Porque você tem aula de você ética, sai- né, de regimento, mas não lhe ensinam os parâmetros de cobrança que a lei traz, mas não lhe ensinam, né, a forma como você valorizar a sua profissão e de cobrar os honorários. É fato mesmo. É preciso. Você tem que aprender assim, quebrando a cara mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha muita noção de como cobrar os honorários e não tinha proximidade com outros profissionais. Aí eu fui conhecendo a Anunciado, o doutor Alan, né? E aí a gente vai conversando. Desaprendeu ainda mais. Não, vai aprendendo com a experiência dos outros, né? E assim, eu aprendi muito com os profissionais com que eu comecei a trabalhar, que são parceiros e tudo. Eu aprendi muito, mas assim, a advocacia, ela não é fácil. Não é para covardes. Ela não Na verdade, é fácil. a gente vai aprendendo junto, né? Todo mundo tem algo a dar e a receber. Quando eu falo isso, é relacionado a aprendizado. A vida é um sarapatel de aprendizado. É verdade. Mas, Rodrigo, uma curiosidade. Agora eu vou É falar a curiosidade outra do coisa. Talan. Quando tu advogou durante quanto tempo? Formado, advoguei 5 anos. 5 Advoguei anos. até Era 2006. administrativa? Tu falou que Eu trabalhou fazia empresarial, eu fazia. Advogava para rico, né? Como Não, advogava Empresarial, tudo, advogava né? tudo. Na verdade, assim, eu tinha cliente trabalhista na Paraíba, uma cooperativa que prestava serviço à Caixa Econômica. Aí a gente tinha alguns proteção de crédito, defesa de crédito, algumas execuções que a gente defendia,
Fazia uma parte consultiva também de contrato também, algumas coisas simples. Fazia cobrança de colégio, a gente advogava para colégio. Colégio Damas, por exemplo, era cliente da gente. A gente advogava para colégio. A gente tinha atuação... Chegou a atuar na área criminal? Família, atuei na área de família também, direito de família, uma besteira, como assistente lá da advogada, a doutora Simone, minha amiga. E na área criminal eu advoguei, assim, mas eu não assinava, sabe? Sim. Eu não queria, mas eu advoguei. E advoguei, inclusive, já como político, né? Em floresta mesmo, às vezes, pega de boi, lá vai, facada na pega de boi. Então, na delegacia, Rodrigo, aí lá vai eu acordar, entendeu? Para ir para a delegacia, para poder dar assistência lá ao pessoal. Tem histórias assim, muito engraçadas. Tem uma história, um camarada que, na frente do Verdão, lá em Floresta, viu o camarada saindo fora da audiência que tinha matado o irmão dele. Não teve dúvida, puxou a arma, tome tiro no cabo. Só que pegou de raspão e tal, não matou. Aí vai para a delegacia, aí ligam para mim. Rodrigo, fulano de tal tá lá na delegacia, rapaz, atirou no cabo que matou o irmão dele. Estava saindo da audiência. Eu disse, rapaz, eu cheguei lá, fui lá, chamei ele no canto. Disse, amigo, velho, como foi esse negócio? Aí ele meio calado. Eu disse, olha, eu acho que foi, eu acho que você viu a situação e que reagiu assim na pressão do momento e tal. E se foi isso, amigo, né, você diga bendito aí, para poder as coisas se conduzirem e tal. Ele calado, aí, quando foi pro delegado, amigo, o que foi que você fez? O que eu fiz, doutor, o que eu fiz é que eu tô aqui chateado, que foi porque eu não matei aquele desgraçado. Eu fui para lá armado, fiquei na praça esperando ele sair da audiência, que era para eu matar aquele desgraçado que matou meu irmão. Então, eu advoguei na área criminal, assim, alguns, pontualmente, né? Mas nunca tive, assim, até fiz criminal do colarinho, sabe? Sim. Crime contra a administração, e aí a gente acabou, tinha umas ações de estelionato, e coisa que a gente chegou a advogar para empresário mesmo, mas não fazia, assim, advocacia criminal como... Mas foi muita experiência. Na Justiça Federal eu rodei em todos os setores, ainda como estudante. E aí rodei muito na área criminal, é uma área que eu gosto muito. Acho bem interessante. Tive bons professores. Roque de Brito Alves, lendário, e, enfim, um cara que tem uma... Contribuiu muito para o direito criminal nacional. Isso. Foi meu professor. Mas minha advocacia foi mais advocacia empresarial. Eu passei por uma situação, bem descontraída. O cara deu uma facada no outro e tinha uma mulher olhando. Aí a gente na audiência e tal, aquelas formalidades iniciais, aí foi fazer interrogatório da mulher, o juiz, o técnico e tal. Me diga aí o que é que a senhora sabe a respeito dos fatos. Aí a mulher, doutor, não vi fato não. Na hora que ele deu uma facada, eu não vi se caiu fato. Aí eu nunca esqueci disso aí, bem descontraído. Mas é isso, a advocacia é isso, sobretudo a advocacia criminal. Só para finalizar, que eu vou lembrando das histórias, eu advogava para Léo, aí sempre que tinha alguma bronca, aí ligava, Léo, eu estou precisando de um advogado e tal. E eu quero um advogado agora, eu quero um advogado bom. Aí Léo, bem inusitado, bem descontraído, eu vou mandar um aí. É bom, Léo, isso aí ele resolve só com o braço. Aí eu vou pensar que é porque era bom. Aí quando eu chegar lá, começava a rir. E por aí vai, várias histórias. Uma vez eu bem empolgado, assim que eu conheci. Aí só, vai lá em fulano de tal, foi preso, vai lá, conversa. Aí fui lá e voltei, só estive lá com a família, com vocês, estava à disposição lá, tinha ido amanhecer, eu conversei com a família, orientei, disse que, inclusive, que tivesse ao meu alcance, eu estaria lá para resolver. Então não vão querer não. E por quê? Se tiver em seu alcance, você não alcança em quase nada. Aí eu sempre recordo dessas histórias. Era uma figura. Não, sempre tem As histórias melhores muito histórias. as melhores histórias. Uma vez eu filmei ele, aquele vídeo é vídeo meu, ainda eu que hoje, filmei. Foi, tu filmou? Foi em Bodocó, ele imitando o Irã, secretário de saúde do estado, ele rouco, né? E dizendo como era a relação com o promotor dizendo que chegavam os papéis lá para ele, então eu mandei para o governador espalhou para todo mundo, foi uma resenha mal do mundo. Ele era uma figura, porque ele era sisudão assim, mas quando você ia para intimidade, para conversa, ele era uma figura. Umas pérolas, era engraçado. Ele era uma figura. Rodrigo, teve algum momento, assim, nessa caminhada, tanto da política quanto secretário, que você se desestimulou, assim, que
alguma coisa deu errado e que você achou que não daria mais, ou você sempre pensou de uma forma positiva? Feliz na política, é? Tanto na política quanto na sua função enquanto secretário, né? Teve fatos houve fatos que fizeram com que eu mudasse o rumo, entendeu? Mas desistir ou desestimular a ponto de você achar que não vale a pena, não. Nunca. Eu comecei perdendo, né, uma eleição. E, pelo contrário, isso me estimulou a ir adiante. E durante a trajetória, a caminhada toda, são muitos os desafios, né? Então, muita coisa lhe frustra, muita coisa que você não consegue resolver, que você tem vontade, muita falta de reconhecimento à sua luta. Política é um ramo onde a traição é a regra. Isso é o mais angustiante. Então, você procura se arrodear de pessoas de bem, mas aqui e acolá tem um infiltrado que não é do bem, entendeu? E que lhe trai, que é desleal com você e tal. Mas isso é tudo aprendizado, e você tenta depurar, né, passar a peneira, ficar ao lado das pessoas de bem, pessoas que compartilham o mesmo sentimento, e você segue adiante, né? Se você sabe exatamente, se você é determinado e sabe onde você quer fazer, né? Acho que não tem nada que seja capaz de lhe estimular a ponto de você achar que não vale a pena. Parar, né? Parar, não há nada que tenha essa força, né? Tem coisas que lhe deixam triste, você passa uma semana ali cabisbaixo, assustado com determinada coisa que aconteceu, que lhe deixa para baixo, mas a energia de querer chegar, de querer fazer, de querer é maior do que esses contratempos. Aqui em Exu, tu já veio várias vezes, já chegou a conhecer o município? Assim? Já conheço o município, ando aqui na região já há muito tempo, né? Nunca fui votado no município por grupo político. Fui deputado do prefeito de Bodocó, né? Danilo Rodrigues, nosso amigo comum. Sou deputado lá do prefeito de Doutor Otávio. A gente faz política também aqui em Parnamirim, aqui bem perto. Também o prefeito Tássio era com a gente, fazer política em Terra Nova. Estou fazendo política no Cedro, faço política em Granito, faço política em Serrita. Mas aqui em Exu, né, a gente tinha serviço prestado. Uma vez eu dei ainda para Raimundinho, lá na primeira gestão dele, um trator de esteira para ele construir barragem. Mesmo sem ser votado aqui, não vim nem pedir voto aqui, mas frequentava aqui, vinha aqui governador, participei de comício e tal. E aí consegui fazer agora, botar recurso aqui para o Pátio Pernambuco, que é uma praça que vai ser feita perto do cemitério. Em frente à cadeia. Em frente à cadeia. Então está sendo construído o pátio, né, uma obra de mais de 400 mil reais. Consegui agora 280 mil reais para o calçamento lá do alto. Como é o nome do lugar? Foi o Júnior que pediu, me esqueci agora o nome do lugar. Mas aqui na cidade, então a gente está conseguindo calçamento, estamos conseguindo perfuratriz para perfurar poço, ações para o homem da zona rural e ações para quem vive na cidade. Ao todo aí, sei lá, quase R$1 milhão, fora a luta da gente por essa rodovia que vem de Bodocó. Enfim, a gente está procurando trabalhar por Exu para a gente fazer merecer aí a confiança das pessoas. Então é isso, a gente começa, na verdade, a construir uma história, né, com apoio de grupo político no município. Então, eu não estou olhando nem somente, claro, a gente vive de voto, a gente precisa do voto para falar em nome do município, mas não estou olhando nem outubro, estou olhando lá na frente. Eu imagino que a gente tem um caminho para a gente seguir aqui no Exu. E fico muito feliz de contar com o apoio de muitos amigos aqui, amigos vereadores, lideranças políticas, amigos, né, de vida, a certeza de que a gente vai conseguir representar o povo de Exu aí como o povo de Exu merece e emprestar aí nossa disposição à luta, né, nossa garra, nosso trabalho, para a gente conseguir mais avanços na área da educação, na área de saúde, de apoio a quem vive na zona rural, trabalhador rural, segurança pública, enfim, o que é primordial. Eu tinha uma pergunta para fazer para vocês duas. De onde foi que surgiu essa ideia de fazer, de quem foi, como foi que surgiu essa ideia do podcast, que de antemão gostaria de parabenizá-los, que é uma ideia bem inteligente, né? Legal. Muito inteligente mesmo. Assim, eu tive essa ideia justamente para sentar e conversar com pessoas que eu tinha curiosidades, assim, que eu queria conhecer pessoalmente, entendeu? E mostrar para outras pessoas a história de vida dessas pessoas. Aí eu convidei Nayana, a gente sentou, né? E ela ficou muito empolgada com a ideia. E aí eu conversei com o Leandro, né? E
Leandro também abraçou a ideia, assim, aí chamamos Felipe Sampaio, aí já Leandro chamou o bebê, e tá todo mundo aqui, assim, nesse propósito de ter momentos assim, de conhecer histórias como a de vocês, né? Que tem coisas a acrescentar à população, às outras pessoas, porque a gente não vive em um mundo sozinho, como já conversamos aqui. É importante que a gente conheça para se inspirar, para as pessoas saberem que nem todo mundo tem uma vida fácil, né? Que você vê uma pessoa bem-sucedida e acha que o caminho dela sempre foi fácil, foi tudo na mão, e não é assim. Na verdade, sobretudo os brasileiros, eles estão mais acostumados a olhar apenas para o resultado. Né? Isso. Mesmo para os resultados, mas ninguém quer compreender o percurso do início até chegar ao resultado. Então, geralmente, as pessoas bem-sucedidas, assim como o Rodrigo, eu digo bem-sucedido porque realmente foi meritocracia. Veio de baixo, o pai morou na casa estudante e tal. Geralmente não. Todas as vezes as pessoas encontram dificuldades. E isso é que os torna mais fortes, né? E também valoriza mais as conquistas. Na verdade, temos exemplos aqui de pessoas bem-sucedidas, né? Que dentro da sua atividade conseguiram se destacar. E de fato, né, existe uma dificuldade de enxergar os desafios, quantos choros meus, né? A gente falando em política, minha mãe gritando da cozinha: deixem de inventar negócio de política, vocês sabem que a gente não tem condição para disputar a eleição, tá? Então as angústias todas, né, as dificuldades todas de você disputar uma eleição, perder 14 quilos, de perder a saúde, de ter que tomar ansiolítico, de ser internado sem saber o que tinha, né, das renúncias, da distância para a família, né, da distância para os filhos, de tudo, né? Existe uma imagem que as pessoas imaginam, né, de que a vida é boa demais, rapaz, que coisa boa, né? Mas não é assim, não, né? Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Todo mundo tem dificuldade. O homem mais rico do mundo tem os momentos de tristeza. Então, não é porque tem dinheiro que não tem tristeza, né? Então, e não é só o dinheiro. Fulano trabalha com a coisa que ele mais gosta. Se ele tem o prazer de trabalhar com o que ele mais gosta, jogador de futebol, é conhecido, famoso, rico, tem problema não. Entra na pele dele e vai ver se ele não tem problema, né? E os traumas, e o ser humano é uma figura muito complexa, né? Muito complexa, então todo mundo tem seu momento de alegria. Às vezes você encontra pessoas felizes, alegres, pessoas simplórias, né? Pessoas que vivem com muita dificuldade, que não têm acesso à saúde, que teve pouca educação, que você queima lá e vive com um sorriso no rosto. E são felizes daquela maneira. A felicidade para ele é poder acordar morando numa casa de papique, e poder pescar o seu peixe, o peixe vir, ele ter aquele peixe para ele assar naquele dia ali. E por aquilo ali ele é feliz e acabou-se, entendeu? As pessoas têm uma visão equivocada, e eu acredito que amenizou agora, depois desse período de pandemia, de atrelar muito a questão de felicidade ao material, ao dinheiro, né? E isso é um erro, um equívoco muito grande, porque, inclusive, a gente vivenciou aí um circunstancial momento onde todos nós estávamos e estamos ainda, né, à beira da morte. Foi a pandemia que o dinheiro ele realiza sonhos materiais, né? O dinheiro lhe dá a condição de realizar sonhos materiais. Eu queria ter um barco, eu queria ter um carro, eu queria ter um apartamento, uma casa, não sei o que lá. Mas ele não está atrelado à felicidade, definitivamente. Definitivamente. Se você for pegar os exemplos, você vê claramente, né, que o fato de você ter dinheiro significa que você é feliz, e o fato de você não ter dinheiro significa que você é infeliz. Então, o mais importante é você saber lidar, né? Saber viver, que é algo difícil, que não é simples. Saber lidar diante das dificuldades, né? Saber lidar com os problemas da vida, né? Com os desafios. Então, quem melhor sabe viver são as pessoas mais felizes. E para saber viver, né, você precisa ter compreensão de vida, compreensão de mundo, ter algum nível de religiosidade, de fé em Deus, de compreensão de mundo, enfim, ser bom amigo. Né? Aí você procura, a felicidade está por aí, né?
as pessoas mais felizes são as pessoas que melhor sabem viver. E melhor saber viver é lidar com esse recheio que é a vida, né? O dia que você acorda acha que vai ser bom e é um dia ruim, e um dia que você acorda angustiado achando que é ruim e é um dia muito bom. Então, a vida é alto e baixo. Então, se você souber se conduzir nesse mar aberto que é a vida, você vai ser uma pessoa Chico feliz. Xavier, inclusive, tem na cabeceira de cama dele, né? Tudo passa. Ou seja, os momentos bons passam e os momentos ruins passam. Também. Eu acredito que a maioria, todo mundo conhece aqui, aquele Eduardo Marinho, filósofo das ruas. Ele tem um posicionamento muito, assim, prudente e real relacionado à questão do sentido da vida. Ele fala que uma vida objetivada em apenas constituir bem material é uma vida sem sentido. De fato isso se comprova porque você morre. Você nasceu, você vai morrer. Inclusive, a maioria das pessoas que objetivam, assim, nada contra um posicionamento em apenas construir patrimônio, essas pessoas têm uma tendência muito grande à depressão, ansiedade. E ele fala também que nos Estados Unidos, não sei se vocês já chegaram a ver, assistir, tem um hospital que ele foi criado só para doentes em estado terminais. E quem vai para esse hospital é muito rico. E as enfermeiras que cuidavam dessas pessoas, elas fizeram um livro, um relato desses pacientes que estavam com sua morte decretada. E todas foram unânimes em relatar que se sentiam arrependidos em utilizar a vida apenas para construir patrimônio, que estavam ali à beira da morte, o patrimônio resolvia. Então fica essa reflexão, você está com um horário avançado, inclusive gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, né, a consideração de vir aqui, a gente sabe de sua agenda, está chegando um período político que se avizinha, você é secretário de Cultura, né? Vocês estão inaugurando de turismo. Vocês estão inaugurando o podcast com o deputado estadual, secretário de Turismo e Lazer do Estado de Pernambuco. Então, é um privilégio. Uma honra para mim. Assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui. Assim, foi muito bom e assim muito proveitoso o que a gente conversou, de conhecer como pessoa e não apenas como uma figura política, né? Tá, eu agradeço a Ericléia, a Nayane aí pela oportunidade, né? Alanzinho aí, amigo velho. De fato, eu sou entrevistado muitas vezes, mas eu nunca fui entrevistado dessa forma, né? Assim, tratando de coisas pessoais, para eu contar causa, fatos e tal. Então, é um formato diferente, né? Que torna o encontro muito curioso. E eu quero parabenizar vocês aí pela iniciativa. É bom ver essas iniciativas aqui surgindo do sertão, porque a gente vê que o podcast está crescendo muito, normalmente nos grandes centros, grandes capitais, e eu acho que vocês têm muito a crescer, né? Um material, um conteúdo diferente. As pessoas se aventuram também para a internet e normalmente trabalham com entretenimento mais simples. Aqui a gente pode discutir temas de maneira leve, mas temas bem importantes. E eu fico muito feliz aí de poder abrir aí o trabalho com vocês, né, de poder ter sido o primeiro, e para mim é um motivo de orgulho, sempre à disposição, né, para que a gente possa manter aí essa relação próxima. Estamos à disposição como secretário, como deputado, como amigo, à disposição de todos. Agradecer aí também pela oportunidade de fazer isso ao lado de Alan, amigo velho. A minha é uma honra. Ele que é inspiração mesmo, né? É inspiração, porque as dificuldades da vida já não são poucas, né? E ele enfrentou mais dificuldades que todo mundo, questões naturais, e lida com isso com uma leveza, com uma maneira, entendeu? Que é realmente impressionante. Eu nunca te disse isso. Estou te dizendo agora. Ele lida de maneira tranquila, que a gente acha, entendeu? Que, porra, ele é muito, entendeu? Um espírito elevado, né? Obrigado. E deve ser assim, né? Então, o exemplo de Alan realmente é um exemplo que deve inspirar, né, a todos. E não só pela condição, não, por ter saído do sertão, por ter ido para a capital, pela luta mesmo, entendeu? Da formação, de se impor profissionalmente, de se tornar, entendeu? Um grande advogado, de ser reconhecido pela atividade profissional. Quer dizer, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. É muito complexo, né? Então, Alan, parabéns aí pelo exemplo, pela inspiração a todos nós.
né? E continue sendo essa figura aí que você falou, simples, humilde, né? Servidora, do bem, né? Leal. E de uma cabeça tranquila, leal, entendeu? Amiga. É por aí. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos aí, amigos. Aí também Obrigada pela iniciativa, estamos à Obrigada, discussão. Rodrigo. Valeu. Agradecer É isso. muito aos dois. Eu acho que o objetivo foi alcançado, né? Porque nossa maior intenção era ter uma conversa bem descontraída Leve. e poder humanizar esse acesso, né? Porque a gente tem muito ali, é uma pessoa muito importante, às vezes quem vê de fora não achasse tão Inalcançável, isso. né? Então eu achei assim que foi bem descontraído porque a gente humanizou a conversa, a gente mostrou que é gente igual a todo mundo, que passa perrengue, então foi Só um não papo gosta de muito café. gostoso. Só não gosta de café. Só não tomo café. E assim, quando a gente apresentou a proposta para ele, assim, não, eu topo, e a gente conversou, e ele foi falar das curiosidades, que só tem um rim, né? O Só pai tem dele esse também, pai, só tem um rim. E foi, assim, Assim. muito acolhedor, né? Só tenho a agradecer. Pois é, a oportunidade de a gente mostrar um pouco o lado mais humano mesmo, né? Mais cidadão. Porque os amigos conhecem, mas o povo não conhece. O povo conhece só a parte profissional, o discurso, as posições, os projetos e tal. E aqui dá a oportunidade da gente conversar sobre a gente mesmo, Rodrigo. Porque o pessoal também cria uma imagem que não é uma imagem verdadeira. A figura pública, aquela coisa que nada, né? A gente é igual, a gente é maloqueiro. A intenção do nosso podcast é justamente Da mesma esse, né? catinga, das mesmas coisas, do mesmo gosto. A gente é tudo igual. Valeu, obrigado aí Valeu, pela obrigada. oportunidade. Valeu, obrigado a todos Obrigada. aí.